Fala, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar a mensagem principal, tenho algumas coisas para falar com vocês. Então, a primeira delas é o seguinte: o último vídeo que eu fiz sobre as frequências, né? Eu estava um pouco agitado, assim, com muita energia, né? E além disso, também, um irmão que comentou lá não entendeu muito bem a mensagem que eu queria passar. Então, basicamente, o que eu estava falando naquele vídeo é sobre que as frequências que a gente coloca na nossa vida têm poder. E, inclusive, essas frequências, elas vêm lá de Deus, né? Fazem parte da criação. Tanto é que a música, ela existe no céu, né? É de lá que vêm os louvores, os anjos louvam a Deus, né? Nós louvamos a Deus, até as plantas louvam a Deus no céu, né? Toda criatura, inclusive, né? Tem um versículo que fala, né? Que toda criatura, tudo que há nos céus e na terra louve a Deus. Então, era sobre isso que eu estava falando, né? E pra gente buscar tirar aquelas frequências negativas, porque até mesmo Satanás era um querubim. A Bíblia fala, né? Um querubim que tocava músicas lá. Então existem músicas que também vêm da parte de baixo, né? Testemunhos de pessoas que foram ao inferno falam sobre isso, né? E nem precisaria isso ter acontecido para a gente saber que tem músicas que agradam ao inimigo, né? E que te levam ao pecado. Então era sobre isso que eu estava falando. E o irmão não entendeu, ele achou que eu estava falando misticismo, falando sobre colocar mantras para a prosperidade, para enriquecer. Em nenhum momento eu falei sobre isso, estava falando sobre como a nossa carne já tem uma tendência pecaminosa para a gente ouvir louvores, ouvir músicas que nos aproximem de Deus. Era sobre isso que eu estava falando, né? Então, além disso, quando a gente escuta a palavra de Deus, seja através de um vídeo, seja por louvores, né? Ou quando a gente se alimenta da palavra mesmo lendo, a gente se aproxima de Deus também. Então, até no livro dos Salmos aqui é falado, né? No Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, claramente, né, desde os Salmos até Paulo, né, quando Paulo fala que traga todo o pensamento em obediência a Cristo. Ou seja, e tem muito mais versículos. Então, assim, nós devemos meditar, submeter nossos pensamentos a Jesus, né? Meditar nas palavras de Deus, meditar em seus preceitos, em seus estatutos. Então, esse era o objetivo, né, do vídeo. Talvez eu não tenha comunicado da melhor forma, mas enfim, explicando aqui para vocês. E outra coisa, né, gostaria que vocês comentassem mais, porque eu faço vídeo, óbvio, para Deus em primeiro lugar, mas eu faço para vocês também. Então, se vocês puderem comentar mais, seja para dar um conselho, que eu tô aqui para aprender, né? Seja para, enfim, agradecer, seja para dar dicas ou sugestões de vídeos do que vocês querem que eu fale, que eu faça, ou para vocês mesmo interagirem entre vocês aí, porque é isso que nós somos, né? A Igreja de Deus. Então nós devemos orar uns pelos outros, nos consolarmos, nos ajudar. Então é isso, irmãos. Dito essas duas mensagens para vocês comentarem e explicando um pouco mais sobre o último vídeo, agora eu vou entrar no principal, que é Isaías 58, que eu fiquei de continuar com vocês. Então vamos lá. O jejum aceitável.
Clama em alta voz, não te retenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então aqui o Criador está explicando que não adianta nada você jejuar se você não tiver as intenções corretas com Deus. E, enfim, né? Ele não está falando aqui para nós não jejuarmos, que é uma ferramenta maravilhosa para nos achegarmos a Deus, para mortificar a carne, para vencer batalhas, né? Mas ele está explicando aqui que a intenção tem que estar no lugar correto, né? E não para debates ou para a nossa própria glória. E aí ele continua aqui: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Não. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados? Então, quando o vires nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, não adianta nada a gente ter sabedoria, né, ter conhecimento, fazer jejuns, mas não praticar, não ajudar o próximo, não ter a caridade, a fraternidade, o amor, que são os frutos do Espírito, né? E é o que Jesus nos ensinou. Então, além disso, né, soltar as ligaduras da impiedade é algo mais profundo, é algo espiritual, né? Significa romper as correntes do inimigo. Então é você ajudar a pessoa a buscar a Deus, né? Ajudar alguém também a ser liberto do pecado, dos vícios. Isso é você soltar as ligaduras da impiedade, né? E de você mesmo também, né? Você buscar sentir no Espírito Santo aquilo que você tem que melhorar, aquilo que você sabe que está errado, e parar com isso, que é muito mais profundo. Então, por exemplo, o que adianta a pessoa jejuar, como fazem algumas pessoas, chegam num nível tão absurdo, tão de alto nível mesmo, que é espiritual, que a pessoa vai lá e para de comer, né? Às vezes no Oriente tem algumas pessoas assim, a pessoa consegue sobreviver ali só com a energia do sol, só meditando, jejuando, né? A pessoa entra num estado vegetativo de meditação. Mas aí que eu digo, o que isso ajuda? Beleza, a pessoa não está fazendo mal para ninguém ali, mas que bem que ela está fazendo, entendeu? Não é o que Jesus nos ensinou. Ele não nos ensinou a ir. Você pode até ir orar, ir para o monte, né? Buscar sua conexão com Deus, mas ele não te ensinou a ir lá para a caverna, ficar escondido esperando o arrebatamento, esperando o apocalipse. Não, nós temos que estar aqui mesmo, ajudando as pessoas, fazendo a nossa parte, pregando o Evangelho. É isso que ele falou, ide pregar o Evangelho. Então o que adianta alguém estar jejuando, mas durante esse jejum você não está ajudando ninguém, entendeu? Então o jejum ele é bom, mas por si só ele não, entendeu? Ele não tem o valor por si só, pela nossa glória. O valor dele
tá na intenção com Deus. Então, e gerando frutos depois, né? Então, assim, depois disso, que você fizer isso que Deus quer, um verdadeiro jejum, que é repartir o pão com o faminto, recolher os pobres, dar roupa, cobrir alguém que está passando frio, enfim, e não se esconder dessa pessoa, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. Então, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então muitas pessoas pedem para Deus, pedem cura, mas não fazem, não buscam Ele, só sabem pedir, mas não sabem receber. Então ele está falando aqui, ajuda a Deus através dos pequeninos, vai fazendo o bem, que a tua cura virá. Não adianta só ficar pedindo para Deus, a gente tem que fazer também. Dessa forma, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ou seja, o pecado, o estender do dedo e o falar vaidade, apontar para os outros, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita com a palavra de Deus, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Tá quase acabando, eu vou fazer um comentário aqui, irmãos. Tem um testemunho de uma mulher americana, né, que ela escutou a voz de Deus, literalmente, falando isso aqui que Deus falou, né? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Então teve essa irmã, ela ouviu a voz de Deus audível falando, eis-me aqui. Foi uma experiência muito forte, muito gloriosa. Depois teve mais coisas que aconteceu, né? Mas enfim, isso é o principal, né? Que daí, enfim, ela estava num seminário lá, com milhares de pessoas, ela nem era conhecida e chamaram ela lá pra cima porque Deus estava chamando ela, estava respondendo ela, enfim. Teve uma vez que Deus mandou ela jejuar por 21 dias, ela fez isso. E ela estava no fim desse jejum e ela sentiu no Espírito Santo, vai para sua casa agora, né? E eles estavam de carro. E ele mandou assim, dar 7 voltas de carro no terreno, que eles tinham tipo uma chácara. E ela deu. E aí depois eles descobriram que tinham pessoas tentando incendiar a casa deles, só que porque ela obedeceu a Deus e deu 7 voltas, né? Assim como no livro de Josué, eles dão 7 voltas na cidade de Jericó. Na verdade, eles dão 6 voltas, uma em cada dia. Depois, no 7º dia, deram mais 7 voltas antes de gritar, romper o silêncio que eles estavam fazendo. E então caíram os muros de Jericó e eles conquistaram a cidade. E aí essa mulher, ouvindo o Espírito Santo, conseguiu que a casa dela não fosse queimada, né? Que ela estava sofrendo ataque do inimigo na vida dela. Então, é isso, né? O Senhor respondeu ela, eis-me aqui. Só um testemunho compartilhando com vocês, né? E futuramente, aí ela falou que Jesus falou para ela que estava vindo em breve, né? Isso eu vi num canal chamado God's Voice Daily, que é um canal americano muito bom de testemunhos. Finalizando então. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Assim levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do Shabá, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras.
Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o falou. Então, aqui obviamente se trata do Velho Testamento, né, sobre a lei. Por mais que eu creio ainda hoje ser muito importante a gente ter um dia para descanso, né, da mente, do corpo, um dia para Deus, nós não devemos fazer disso o nosso Deus. Tem pessoas que fazem do Shabá o seu Deus. E não, o Shabá tem que ser algo agradável que você faz para Deus. Mas até Jesus, né, curou no sábado. Então nós devemos tomar cuidado com qual o significado que a gente dá para isso. Mas eu recomendo a todos, a mim, a vocês, a todos os cristãos, a gente guardar um dia para descansar, porque só tem benefícios, sabe? A pessoa consegue evoluir mais em treinos, né? Consegue prosperar mais no trabalho, consegue ter uma saúde melhor, enfim. Então é só benefícios mesmo, porque Deus quer o nosso bem, né? As leis dele são para o nosso bem. Então é isso, meus irmãos. Este foi o vídeo de hoje. Ficou um pouco mais longo por causa dos recados, né? Mas espero que tenham gostado. Deixem as sugestões aí, os comentários, o gostei de vocês. Quem é novo, se inscreve aí no canal e compartilha com alguém também. E é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente, traga bênçãos, alegria, a paz dele, que ele ajude quem tiver com problemas de saúde, quem tiver angustiado com alguma coisa, que Deus o ajude e o abençoe sempre, tá? Em nome de Jesus, até a próxima, meus irmãos.